Olá, seja bem-vindo a O Mundo da Química. Na aula de hoje, vamos introduzir alguns conceitos sobre a correlação de energia livre. Antes de começarmos, é importante estar atento ao mínimo que é necessário para acompanhar bem essa aula. É importante que se conheça bem todos os conceitos relativos a mecanismos, teoria do estado de transição, energia de ativação e intermediários. Além disso, nós vamos utilizar vastamente cinética química, e é desejável que se conheça a cinética química avançada. Nós não vamos tratar diretamente da aproximação do estado estacionário, mas esse é um conceito necessário para que você possa aprofundar seus estudos na correlação de energia livre. Vamos começar analisando uma reação de nitração eletrofílica. Se nós analisarmos a cinética de substratos com 3 substituintes diferentes, hidrogênio, 4-nitro e 4-metox, teremos cinéticas diferentes para cada substituição. Por que a velocidade dessa nitração pode variar? Se o reagente variar, ou seja, se forem utilizadas diferentes fontes de nitrônio, provavelmente também serão observadas diferentes velocidades de reação. Outro parâmetro é a estrutura do substrato. Por exemplo, uma fenila vai apresentar uma velocidade de reação muito diferente de uma piridila. Apesar desses dois parâmetros serem importantes e influenciarem diretamente na cinética, estudar mecanismos de forma sistemática é mais difícil através apenas deles, pois a variedade de casos pode ser muito grande. Assim, a influência dos substituintes é um parâmetro mais fácil de ser avaliado. Ao fixarmos o reagente e a estrutura do substrato e variarmos apenas os substituintes, é possível estudar como esses substituintes afetam a velocidade de reação. A partir disso, Lewis Hamilton estudou como os efeitos eletrônicos de diferentes substituintes afetam a dissociação de ácidos benzóicos substituídos em água e a 25 graus Celsius. Ele avaliou a posição 3, em que os resultados dessa posição foram associados a sigma-meta, e a posição 4, em que esses resultados foram associados a sigma-para. Os grupos na posição 2 foram deixados de lado nesse estudo, já que eles podem interferir no equilíbrio por meio de interações intramoleculares. Como essa interferência prejudica muito a avaliação, essa posição então não é considerada dentro do estudo de Hamilton. Os valores obtidos para sigma-meta e sigma-para foram tabelados. Nessa tabela, podemos ver alguns exemplos dos resultados obtidos por Hamilton. O hidrogênio é considerado eletronicamente neutro, como se fosse o padrão eletrônico, logo todos seus valores são nulos. Grupos que doam densidade eletrônica são marcados aqui em azul e sempre dão valores negativos, enquanto que os grupos que retiram densidade eletrônica, marcados em laranja sempre, dão valores positivos. Vale notar que alguns grupos, como hidróxido e metox, têm comportamentos diferentes em função da posição de sua substituição. Em seu estudo, Hamilton deduziu uma equação para relacionar velocidade de reação e os parâmetros que ele mesmo calculou. A equação então é log da razão de K observável de um parâmetro sobre o K observável de um padrão, que é igual a ρ vezes sigma x. Esse x pode ser meta, para ou outro parâmetro. Essa é uma equação de primeira ordem, da forma y é igual a A vezes x. Ou seja, nós temos que fazer experimentos para obter o valor de y, os valores de x são tabelados e a gente plota os dois para obter o coeficiente angular, que é o ρ. Então, voltando à reação de nitração, nós teríamos algo parecido com isso utilizando esses substituintes. Julgando que nós pudéssemos utilizar metox, metil, hidrogênio, cloro e nitro, nós faríamos a reação, teríamos os K observáveis, sendo que o padrão é o hidrogênio, então ele vai ficar sempre no denominador da razão, tiraríamos o log dessas razões e plotaríamos contra o sigma escolhido. Isso iria fornecer um gráfico aproximadamente assim, em que a regressão linear desses pontos forneceria o valor de ρ. Mas qual o significado físico dessa variação de velocidade em função do substituinte? Olhando novamente a reação de nitração, e dependendo de como a reação de nitração foi feita, ela pode apresentar um estado de transição controlador da velocidade de reação parecido com este. Agora, vamos analisar os estados de transição substituídos da etapa lenta individualmente. O metox é um grupo que doa densidade eletrônica através de ressonância. Ele vai estabilizar bem esse estado de transição. A equação de Hamilton não avalia o fenômeno de ressonância, mas esse efeito vai estar acontecendo lá, é intrínseco do substituinte. O hidrogênio é o nosso ponto de referência, já que ele não fará nenhum efeito eletrônico no estado de transição. Já o nitro substituído irá desestabilizar o estado de transição, já que ele vai tentar retirar a densidade eletrônica em um estado de transição que já é carregado positivamente.
Quando nós vamos avaliar isso através de um gráfico de energia, nós temos para o hidrogênio algo parecido com isso. Lembrando que esses gráficos são relativos, não são nem absolutos e nem estão em escala. Quando nós fizermos com o metox, ele terá algo parecido com isso, o que é razoável, já que como o grupo metox estabiliza bem o estágio de transição na etapa lenta, sua energia diminui. Com o grupo nitro, o efeito é o oposto. Como ele desestabiliza o estágio de transição, ele vai ter uma energia bem mais alta. A partir disso, nós podemos notar que a energia de ativação do metox é menor que a do hidrogênio, que é menor do que a do nitro. Isso tem impacto direto nas velocidades observadas, uma vez que a energia de ativação é inversamente proporcional à velocidade de reação. Então a velocidade do grupo metox será maior do que a velocidade do não substituído, que é ainda maior do que a do grupo nitro. Sabendo disso, vamos agora analisar o ρ, que é a inclinação da curva, o coeficiente angular da equação de Hammett. Quando o ρ é negativo, os substituintes doadores são aqueles que aumentam a razão kx/kh. Quando o ρ é positivo, são os substituintes retiradores que aumentam a razão kx/kh. Existem outras definições que vão levar ao mesmo lugar, mas essa é uma definição bem direta e bem mais fácil de lembrar. Então, se nós tivermos o ρ negativo, nós teremos esse perfil. O que é o ρ negativo? Grupos doadores de densidade eletrônica aumentam a velocidade de reação, logo a razão kx/kh também aumenta. Já grupos que retiram densidade eletrônica fazem a razão kx/kh diminuir, porque o kx também diminuiu. Então o coeficiente angular fica negativo. Esse perfil é bem comum quando há produção de cargas positivas na etapa lenta. Do lado oposto, o ρ positivo acontece quando grupos retiradores de densidade eletrônica aumentam a velocidade de reação. Isso faz com que a razão kx/kh aumente, então o coeficiente angular fica positivo. Esse perfil é observado quando há formação de cargas negativas na etapa lenta. Quando o ρ é zero, significa que o substituinte não interfere na velocidade da reação, ou seja, o centro reativo provavelmente não está conectado diretamente ao anel com a substituição. Nesse exemplo, entre o carboxilato e a fenila substituída, tem um carbono sp3 que elimina a influência dos substituintes. Uma coisa muito importante sobre a aquisição e o tratamento da equação de Hammett é que, como se trata de uma razão kx/kh, essas reações necessariamente devem ser reações competitivas, ou seja, a reação do substituinte com a reação do não substituído devem ser feitas ao mesmo tempo, sob as mesmas condições, para que essa razão seja válida. Quanto maior for a magnitude de ρ, maior é a magnitude da carga formada ou maior é a separação de cargas no estado de transição da etapa lenta. Dependendo da situação, pode ser possível inferir se o estado de transição é adiantado ou atrasado através dos valores de ρ. Depois que são plotados os pontos e feita a correlação, todos os substituintes que estiverem dentro dessa correlação vão seguir o mesmo mecanismo, necessariamente. Os parâmetros sigma-meta e sigma-para lidam bem com baixas intensidades de carga. Quando são formadas cargas muito intensas, ocorrem desvios na equação de Hammett e as correlações ficam muito ruins. Assim, foram propostos outros parâmetros que contornam essas limitações e permitem correlações bem melhores. Os principais parâmetros adicionais são sigma+, e sigma-. Nessa tabela, podemos comparar os valores de sigma+, sigma- e sigma, todos na posição para. Grupos que doam densidade eletrônica, seja por indução ou por ressonância, são marcados em azul e têm valores negativos. Já grupos que retiram densidade eletrônica, seja por indução ou por ressonância, como o cloro e nitro, são sempre positivos e foram marcados em laranja. Quanto maior a intensidade da doação ou da retirada eletrônica, maior a magnitude do valor de sigma. Então, por exemplo, o amino, que tem um sigma+ de menos 1,30, ou seja, por ressonância, ele consegue doar muito bem para cargas positivas. Já o grupo nitro tem efeito muito pronunciado quando há formação de cargas negativas no estágio de transição. Existem ainda outros parâmetros, por exemplo, σJJ, que é utilizado para avaliação de processos radicalares, já que nenhum dos outros consegue analisar isso. O parâmetro F, ou σF, é utilizado para avaliar efeitos de campo. E o parâmetro R, ou σR, que é utilizado para avaliar efeitos de ressonância. Para avaliar a ressonância, é necessário lidar com equações de segunda ordem, que são matematicamente muitíssimo mais difíceis do que as de primeira ordem. Ok, mas como que isso vai ajudar a descobrir o mecanismo? Nós já sabemos que a etapa lenta sofre efeito eletrônico de seus substituintes. Então,
devem ser feitas cinéticas com o máximo de variedade de substituintes possível e as correlações devem ser feitas com o máximo de parâmetros possível. Após a regressão linear, aquela que tiver o melhor valor dentre todos os parâmetros vai ser o mais influente no mecanismo. Ou seja, o mecanismo terá uma maior semelhança com o tipo de parâmetro. Se for o parâmetro σ+, é possível que haja formação de carga positiva intensa no estágio de transição. Se for σ, é possível que essa carga seja de baixa intensidade, seja positiva ou negativa. A melhor correlação é sempre relativa entre os dados disponíveis, mas de maneira geral, uma correlação acima de 0,8 já é considerada razoável. Isso porque os pontos dentro da correlação de Hammett estão sujeitos a uma série de erros experimentais sistemáticos, assim como a erros de análise que ocorrem normalmente em equipamentos. Então é muito difícil a obtenção de correlações muito altas. Agora vamos aprofundar um pouco mais o estudo em mecanismos. Será que todas as vezes o mecanismo é contínuo? O Hammett pode dar essa resposta para a gente. Vamos imaginar agora que ao fazer outra cinética, tivemos esse resultado. De cara, já podemos perceber que é uma cinética em que o ρ é positivo. Se nós fizermos a regressão linear em todos esses pontos, nós teremos uma reta parecida com essa, o que não vai dar um bom número de R2. Então, a primeira abordagem seria eliminar o pior ponto, que no caso é o método CF3. Isso melhoraria bastante a correlação, e já seria possível utilizá-la para estudar o mecanismo. Porém, a gente pode perceber que há uma tendência entre o 4-bromo e o 3CF3. Nessa situação, o ideal seria fazer um novo experimento com um grupo mais desativante, por exemplo o grupo nitro, para saber se ele vai aumentar ou diminuir a velocidade de reação. Numa primeira hipótese, ele pode aumentar a velocidade de reação. Nesse caso, o grupo meta-CF3 teria que ser excluído da correlação. Esse valor fora da correlação pode ter acontecido devido a um erro experimental, um erro de análise ou por uma anomalia desse grupo na reação. Então seria muito difícil explicar do porquê esse ponto tão fora e seria então mais fácil apenas remover. Nós teríamos uma relação linear desse tipo, ρ positivo, e todos os pontos que estiverem dentro dessa correlação pertencem ao mesmo mecanismo. Porém, se ele diminui a velocidade de reação, nós temos claramente duas situações aqui. Uma em que há a correlação linear do 4-amino até o hidrogênio e outra em que há a correlação linear entre o 4-bromo e o 4-nitro. Isso significa que esses dois são mecanismos diferentes. Dependendo do substituinte nessa reação, o mecanismo muda. Isso ocorre principalmente porque os estados de transição para os grupos desativantes podem ter energia tão alta no mesmo mecanismo que os ativantes que é preciso mudar o mecanismo para estados de transição de menor energia e permitir assim a formação de produtos. Para resumir, nós vimos que os substituintes afetam a velocidade de reação devido a seus efeitos eletrônicos no estado de transição da etapa lenta. Essas diferentes velocidades são normalizadas através de uma reação competitiva, com substratos substituídos e não substituídos. A equação de Hammett relaciona o log dessa razão com parâmetros tabelados, que no caso são em sigma, para obter o coeficiente angular, chamado de ρ. Se esse ρ tiver uma inclinação positiva, significa que grupos retiradores de densidade eletrônica aumentaram a velocidade de reação. Já se a inclinação for negativa, foram os grupos doadores que aumentaram a velocidade de reação. Quanto maior for a correlação de um parâmetro, maior sua influência no mecanismo. Então, tanto o ρ quanto a correlação com o parâmetro são informações importantes sobre o mecanismo da reação estudada. E todos os pontos que estiverem dentro da correlação de Hammett pertencem necessariamente ao mesmo mecanismo. Aqueles que estiverem fora por qualquer motivo, garantida a ausência de erros experimentais, não fazem parte daquele mecanismo. Muito obrigado por assistir esse vídeo conosco. Conheça nosso site, nossas outras redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até mais!